Feliz sábado, igreja? Gostei de feliz sábado, hein? Bem animado. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Por que você vem à igreja? Você pensar aí. Geralmente existem dois tipos de pessoas que vêm à igreja. Tem aquela pessoa que chega na igreja, senta no banco da igreja, aí olha aqui para frente e fica bem assim: o que será que vai ter hoje aqui na igreja? O que será que o pregador vai pregar para mim? Por que a escola sabatina não está fazendo assim, assim, assado? Ah, está precisando de mais programação, a igreja está fraca. Aí tem gente que fica sentadinho no banco que já faz assim: o que será que eu posso fazer para ajudar hoje aqui no culto? Ah, eu não tenho cargo na igreja, mas eu posso fazer alguma coisa para ajudar. E aí, qual das duas pessoas você é? É aquela que vem na igreja com o intuito de adorar a Deus e fazer para Deus? Ou é aquela pessoa que vem para ser adorado, só se alimentar e nunca está bom? A gente sabe que infelizmente tem esses dois tipos de pessoas na igreja. Lá em Santa Catarina, no ano de 1991, tinha uma senhora na igreja que ela estava sentada no banco e ela pensou: o que eu posso fazer pela minha igreja? Aliás, né? O que eu posso fazer para a obra de Deus? E essa senhora resolveu fazer o que hoje nós conhecemos como mutirão de Natal. Na época não tinha esse nome, né, em 1991. E ela resolveu procurar alguns empresários de uma cidade vizinha que não tinha presença da igreja adventista. E ali ela arrecadou alimentos, arrecadou roupas, brinquedos, fez amizade com alguns empresários. E um desses empresários falou assim: não, mas eu quero ir junto para distribuir as coisas para as crianças. Era a época de Natal. Ele chegou lá vestido de quê? Papai Noel. E fazendo ali a entrega e tal, não sei o quê. Quando acabou, ele todo feliz, eufórico, ela vira para ele e fala assim: você sabe o que é realmente o sentido do Natal? Você acha que é essa fantasia sua? Aí ele falou assim: não, eu acho, eu gosto e tal. Mas por quê? Tem outro sentido? Aí o que ela fez? Missionária, vem cá que eu vou te contar o segredo. E começou a falar, e por trás da máscara ela via os olhinhos dele brilhando. Resumindo um pouco a história, logo em seguida ele aceitou um estudo bíblico mais a esposa. E quem era esse camarada? Era um camarada chamado José Lenz. O José, ele era dono de uma cerâmica que fabricava telhas. E ele trabalhava de domingo a domingo. Então chegou o dia de estudar os 10 mandamentos. E no segundo mandamento, o que fala no segundo mandamento, igreja? Não terás outro Deus diante de mim. Não adorarás imagens de escultura semelhança. E ele era devoto de uma determinada santa. O que ele fez quando ele fez esse estudo? Ele pegou a santa. Não estou aqui falando mal de religião, pelo amor de Deus, entendam. É bíblico. Ele pegou e jogou ela no rio. Quando ele fez isso, a família inteira ficou contra ele. Aí no quarto mandamento fala o quê? Lembra-te do dia de sábado. Ele chegou para os funcionários e falou: a partir de hoje ninguém mais trabalha o sábado nessa empresa. O irmão dele era sócio. Zé, você está louco? Dia de sábado a gente produz bem. Não vou trabalhar. Só que tinha uma outra coisa ainda. O Zé, tudo que ele ia fazer, ele consultava uma pessoa antes. Uma médium que conversava com mortos. É possível conversar com mortos? Não. Conversa com quem? Com Deus. É o bichinho de chifre que vai lá e se faz de morto. Nesse sentido, tá, irmão? A gente conversa com Deus. A senhora está certinha. Então, ele foi lá para poder falar com ela: ó, a partir de hoje eu não quero mais consultar você. E ele era sócio dela em algumas casas de aluguéis na praia. Quando ele bateu na porta, ela já abriu e falou assim: eu sei o que você veio fazer aqui. Você está estudando a Bíblia com os adventistas do sétimo dia desde o Natal. Ele não tinha falado nada com ela. Essa é a pior raça que existe. E vou te falar uma coisa: a partir de hoje você não tira uma telha da sua fábrica com boa qualidade. Bateu a porta na cara dele e ele voltou para trás. Daquele dia em diante, não saiu uma telha perfeita
da fábrica dele. A família compra. Só que ele não desistiu. Mandou imprimir um folheto com os 10 mandamentos, saiu distribuindo de casa em casa, abriu uma igreja na casa dele, começou a dar estudo bíblico e as telhas só piorando. E ele era um dos maiores fabricantes de telhas do Brasil na época. Se lembra aí, antigamente você não via casa de laje, né? Era só de telha. E foi caindo, e nada de produzir, e trazia barro de fora, e contratou geólogo para poder estudar, e não saía uma telha perfeita. Dizimista, fiel em todos os sentidos na igreja, realmente se converteu. Chegou a um ponto deles não terem mais dinheiro para nada. Eles tinham uma encomenda. Se perdesse aquela encomenda, podia fechar as portas. Tchau, obrigado. E ele, naquela pressão, ajoelhou e falou: Senhor, eu não aguento mais. Estou cansado. Eu vou abrir a Bíblia. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Vou abrir a Bíblia e vou colocar o dedo. Aonde aparecer, eu vou entender o Senhor falando comigo. Para fazer isso, irmãos, tem que estar em muita comunhão, né? Vocês conhecem a história lá, o cara, vou abrir a Bíblia aqui, o que Deus mandar eu vou fazer. Abriu a Bíblia, está lá, Judas se enforcou. Aí eu, vou abrir outra. Aí abriu outro versículo, vai e faço mesmo. Não estava em comunhão com Deus, né? Tem que estar em muita comunhão com Deus para fazer isso. Mas o Zé foi e fez isso. Sabe onde ele abriu? Daqui a pouco eu conto para vocês. Segura aí. Cenas dos próximos capítulos, vocês prestarem atenção no sermão, segura aí. Tá joia? Mas nós vamos ler um texto aqui agora. Eu quero que você vá lá em João. Não foi esse que ele abriu, não. Mas abre a tua Bíblia em João 21. Por que eu estou contando essa história? Nós vamos aqui um pouquinho meditar sobre confiança em Deus, sobre fidelidade. Hoje é sábado de mordomia. Nós vamos falar um pouquinho de cada parte da mordomia. João 21. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nesse momento nós estamos aqui com a Tua Bíblia aberta, a Tua Palavra. Pai amado, que nesse momento o nosso coração e mente possa estar limpo para entendermos o que o Senhor tem a nos trazer hoje diretamente do Teu trono, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui vem contando a história da pesca maravilhosa. Jesus tinha sido morto, crucificado, ressuscitou, tinha aparecido aos discípulos e mais uma vez ele aparece. 7 dos 12 resolveram ir pescar. Pedro falou: estou cansado. Jesus não está mais aqui. A gente só viu ele uma vez, 2 vezes depois que ele ressuscitou. Cadê Jesus? Onde é que ele está? Abandonou a gente. O reino que a gente estava esperando não é o que aconteceu. Ou seja, todas as perspectivas estavam o quê? Jogadas por terra. Estava uma bagunça. A partir do verso 1 fala o seguinte: depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Pedro disse: vou pescar. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas nada pegaram naquela noite. Os discípulos não tinham o que comer. Não tinham. A despensa deles estava vazia. Ah, Beto, como é que você sabe isso? Leia o Espírito de Profecia que você vai aprender isso. Está lá no Deserto das Nações. Eles saíram para pescar para comprar comida e roupas, porque as suas roupas estavam em estado deplorável. Ou seja, chegou a crise. Entendendo bem isso, né? Entendendo bem isso? Chegou a crise. E eles eram o quê? Pescadores. E eles sabiam que se numa noite eles conseguissem pescar alguma coisa, daria para recomeçar a vida, daria para continuar. Só que a Bíblia fala que na primeira lançada de rede tiraram um monte de peixe, não é isso? É isso que fala aí na Bíblia? O que fala na Bíblia? Bateram rede a noite toda.
Quem aqui já teve a oportunidade de participar de uma pescaria em alto mar? Bater rede. Vai bater rede. É pesado, né? É cansativo. Eu me lembro quando eu era pequeno, na casa do meu avô, tinha um rio e a gente fazia o arrastão na rede. Subia contra, né? O rio. Hoje dá para você pegar o peixe na mão. O rio já estava virando córrego já. Mas era uma coisa gostosa, mas é cansativo, é pesado. E a Bíblia continua dizendo aqui, né, eles foram entrar no barco, mas aquela noite nada pegava. Verso 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Eles saíram para pescar, para fazer o quê? O que estava faltando em casa? Aí Jesus pega e fala: vocês têm alguma coisa para comer aí? Jesus sabe a nossa necessidade. Ele sabe a minha e a sua necessidade. E Ele sabe o momento certo de atender cada necessidade que nós temos. E eles responderam que não. Então Jesus disse: lancem a rede do lado direito do barco que vocês estão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tamanha era a quantidade de peixe. A noite inteira batendo rede, nada. De manhã, cansados, não reconheceram que era Jesus e ele grita: vocês pegaram alguma coisa aí? Não pegamos nada. Faz o seguinte, joga a rede do lado direito. Por que o lado direito? Era o lado que Jesus estava. O barco estava posicionado, o lado direito deles era o lado de Jesus Cristo. Na primeira jogada, depois a gente vai ver ali 150 grandes peixes. Ah, mas 150 peixes não é muita coisa. A gente vê essas pescarias hoje, é enorme. Analise o barco daquela época. Eram barcos pequenos. A rede não é a rede que você tem hoje de nylon, trabalhada, possivelmente de sisal. E o sisal molhando com o tempo ele vai apodrecendo. Pegaram uma imensa quantidade de peixes. O lado direito de Jesus. O Espírito de Profecia, Ellen White, fala que é o lado onde nós devemos estar de Cristo. Que do lado direito dele, mesmo com dificuldade, as coisas acontecem. Aí, continuando a história aqui, vamos resumir um pouco para a gente ganhar tempo. Quando eles conseguem pegar esse monte de peixe, João olha para a praia e fala o quê? Pedro, é Jesus, é o mestre. Pedro fala: não, João, você está cansado, você está com sono. É Jesus, Pedro. O que Pedro faz? Pedro, como sempre, é para frente da história, né? Pedro não sabe esperar. A Bíblia fala que ele se cingiu, possivelmente estava com a roupa de pesca da época, não sei. Mas ele fez o quê? Se jogou no mar e foi a nada. A distância era curta da beira da praia. Lembrando que quando nós falamos mar aqui, é o mar da Galileia, é um lago, não é um mar em si, né? Então estava mais fácil de nadar. E os outros pegaram o barco e foram atrás. Quando Pedro chega na praia, o que tem lá na praia? Vamos falar mais alto. Uma fogueira com peixe e pão. Chegam os discípulos juntos, olham, o que tem lá, Gabriel? Peixe e pão. Jesus está falando o seguinte: vocês estão aí correndo feito loucos, desesperados, e eu aqui com o que vocês estão precisando. Eu tenho o que vocês precisam. Vocês não confiaram 100% em mim, eu falei com vocês. Só que aí Jesus ainda fala o seguinte: faz o seguinte, ó, vai lá e pega mais peixes que vocês trouxeram e venham para comermos juntos. Jesus ali comeu junto com os discípulos o pão, o peixe, ceou com os seus discípulos, ele serviu aos seus discípulos. O mestre ressuscitado mais uma vez dá outra lição de humildade. E pede para os meninos pegarem lá os peixes dele, falando o seguinte: por mais que você corra às vezes sem confiar em mim, eu dou valor pelo que você faz. Agora, algumas lições aqui muito importantes. Essa rede poderia ter se arrebentado? Era
para se arrebentar. Era um número incomum de peixes que uma rede como aquela suportaria. Jesus está falando o seguinte: eu tenho poder sobre coisas inanimadas. Eu sou aquele que faz tudo. Os peixes, não sei se Jesus olhou por debaixo d'água, ele falou para os peixes assim: ó, vai lá onde é que os meninos estão. Não sei o que ele fez, mas os peixes obedeceram a Cristo. Eu tenho poder sobre todas as coisas com vida. Ou seja, Jesus Cristo é o Senhor soberano de tudo o que nós temos e de tudo que nós somos. A história vem se seguindo, e ali Jesus, a gente sabe da história, é aquela icônica passagem que Jesus olha para Pedro e fala assim: Simão, tu me amas? E qual é a resposta de Pedro de imediato? Te amo, Senhor. E Jesus vira de novo: Simão, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela terceira vez, Pedro já ia colocar o peixinho na boca ali: Simão, você me ama. Nesse momento, Pedro abaixa a cabeça: Senhor, tu sabes todas as coisas. Existem vários pontos teológicos que a gente pode abordar em cima disso, mas o que eu achei muito interessante é o seguinte: Pedro, na época dos espírito de liderança muito grande, ele era o líder deles. Eles olhavam para Pedro, por mais agressivo, por mais nervoso que ele era. Eu me identifico muito com a história de Pedro, né, João? Eu tive bastante. Ele era o líder que os discípulos olhavam e falavam assim: nós temos respeito por Pedro. Só que eles ficaram sabendo que Pedro fez o quê? Negou Jesus. Imagine agora a imagem de Pedro com os discípulos. Mesmo a sua imagem estando arranhada, quando ele disse que ia pescar, eles confiaram em Pedro, eles foram. A obra de Cristo deveria ter continuidade, e Pedro foi chamado para ser um líder, para guiar essa obra. Então, na frente dos discípulos, Jesus faz com que Pedro confirme, e Pedro mostra ali que ama Jesus. Nesse momento, a liderança de Pedro com os seus demais é restaurada. Está lá no livro Desejado Todas as Nações, capítulo 85. Irmãos, mas o que tem a ver isso com mordomia? Pedro e os discípulos passaram por dificuldade e abandonaram o chamado de Cristo. Quantas vezes nós abandonamos o chamado de Deus? Não estou falando um chamado de você vir aqui à frente e fazer algo. Eu estou falando um chamado de confiar 100% em Deus. Você sabe o que é feito com o seu dízimo e a sua oferta? Quem aqui sabe 100% para onde vai o seu dízimo e a sua oferta? Levanta a mão. A grande maioria não sabe. A grande maioria não sabe. Fica uma dica aí para os anciãos, tesoureiros. Tem videozinhos na internet, que é uma coisa, dá uma explicação. Que às vezes a gente devolve o dízimo por confiança em Deus. Devolvemos o dízimo porque temos total certeza que a igreja é a igreja séria. Mas o que é feito com o meu dízimo? Existem vários departamentos na igreja e isso é destinado. Quem aqui recebeu estudo bíblico ali, com estudou bíblico, conheceu a verdade e foi batizado? Quem? Vocês que levantaram a mão, sabe por que vocês receberam esse estudo bíblico? Por causa do dízimo. Por isso. Materiais para levar o evangelho, sustento dos pastores na obra. Estava calor, não estava? Aí fecharam as janelas e ligaram o ar-condicionado. Está fresquinho agora? Está gostoso? Beto agradece. O gordinho sofre no calor. Oferta para pagar a conta de luz. As crianças recebem aqui, para poder ficar ali quietinha, desenhando, aprendendo a historinha. Dinheiro não sai do bolso do ancião. Sai, né? Com a oferta? Sai, né? Sai. A esposa do ancião sai. Mas a oferta ajuda em cima disso.
É bom nós sabermos o que é feito com o dízimo que nós devolvemos, porque a nossa igreja é uma igreja transparente. E quando nós devolvemos dízimos e ofertas, nós estamos aceitando o chamado de Deus de pregar o Evangelho. Quantos assistiram aqui ou se lembram do Provai e Vede de semana passada? Quem se lembra? O brasileiro tem memória curta, adventista então nem se fala. Falava de um médico, né? Que queria ajudar de algum jeito, só que ele achava que não tinha dom e ele, dando-lhe o dízimo e a oferta, falou: será que o meu dízimo está ajudando em alguma coisa? E o dízimo dele estava ajudando aonde? Vocês lembram? Mongólia. Os trabalhos que estavam sendo feitos lá foi direcionado, né, dízimos para poder ajudar lá, e pessoas estavam sendo alcançadas para Cristo através do seu dízimo que você está sentado aqui, amém? Confiança em Deus, fazer o trabalho que Deus nos chamou. Quando Cristo conversa com os discípulos ali, ele fala o seguinte: filhos, eu chamei vocês para algo grandioso, não se preocupa, porque Davi falou lá, né? Já sou velho, fui moço, nunca vi um justo mendigar o pão. Não vou dizer que você pode passar necessidade, que pode, mas faltar o pão, passar fome. Se você é fiel a Deus, dou minha cara tapa, rasga essa Bíblia aqui se isso acontecer. Necessidade é uma coisa, passar fome, né, Romulo, é outra completamente diferente. Confiar em Deus. Ali Jesus, o próprio Deus falou: filhos, confiem em mim. Só que aí também tem uma coisa. Agora eu quero fazer uma revelação aqui. Baixou o pentecostal. Eita. Algo de muito ruim vai acontecer na sua vida. É uma revelação difícil de acontecer. Algo de muito ruim vai acontecer na sua vida, ou com você, ou com algum parente seu. Vou fazer outra revelação agora. Algo de muito bom vai acontecer na sua vida. É coisa difícil de acontecer, irmão? Não é. Só que para uns acontecem mais coisas ruins, para outros acontecem mais coisas boas. E ali Jesus dá outra lição para Pedro. Vamos voltar para a Bíblia aqui, no mesmo capítulo, verso 18. Vou colocar a água aqui, obrigado. Verso 18, Jesus fala o seguinte: logo depois que ele chama Pedro pela terceira vez, então apacenta as minhas ovelhas, seja um pastor na minha obra, Pedro. Olha o que Jesus fala: digo a verdade, quando você era jovem, vestia-se e ia para onde você queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja. Você entendeu isso aqui? Quando a gente fica mais velho, a gente tem dificuldade de se vestir, tem dificuldade de se locomover, pessoas ajudam. A minha avó está com 98 anos. A avó é minha, mas ela que sabe a idade direita da avó. Minha avó está com 98 anos, a avó dela também. A minha avó, ela tem dificuldade de andar lúcida, fala que é uma beleza. Ela anda com um porretinho na mão, que a gente tem medo daquele porrete. Quando ela chama a gente para sentar e conversar, você vai com medo. Mas ela tem dificuldade de se locomover, dificuldade de falar certas coisas. Aí a gente olhando isso aqui, pode acontecer com a gente, né? Só que não era isso que Jesus estava falando com Pedro. Olha a sequência aí, ó. Jesus disse isso para indicar o quê? A morte de Pedro. Jesus fez uma revelação para Pedro. Estou aqui falando de revelação sobrenatural. Pedro, você vai morrer e a sua morte vai ser feia. Não vai ser bonita a coisa não, Pedro. Eu estou te chamando para me seguir e nem tudo vão ser flores. Você não vai querer ir. Você vai ser açoitado, vai ser preso. E aí, Pedro? Vai apacentar as minhas ovelhas?
Quando você sentiu um toque no seu coração, te chamando para seguir os caminhos de Cristo, te chamando para ser fiel a Cristo, Ele nunca falou assim: vem cá que agora é 100% alegria. No mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, mesmo em meio às dificuldades, confie em mim. Essas semanas lá no trabalho aconteceram algumas coisas que me deixaram muito triste, muito chateado algumas semanas atrás. Gabriela, a gente fala, a esposa é o ser mais, a mulher é o ser mais sábio. Não adianta você falar que o homem é mais sábio, que não é. Uma coisa que a gente faz muito bem é enfiar os pés pelas mãos, né? Eu não sou honesta. Ganhou na moral com a mulherada, né? Mas é sério, a mulher, ela pensa melhor do que a gente. Gabriela falando, fica calmo, deixa Deus agir. E Deus começou a mostrar que tudo aquilo estava acontecendo e me livrando de algumas coisas. Então, mesmo quando a gente faz birra, quer resolver por conta própria, Ele fala: meu filho, baixa a bola, sou eu que resolvo. Se você parar para analisar aí, quantas vezes na sua vida você já tentou resolver alguma coisa por conta própria, não foi fiel ao que Deus te pediu e deu errado? E aí daqui a pouco você vê Deus agindo da maneira que Ele queria. Quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Como eu falei, a gente tem memória curta, né? Nossa memória é fraca. Quantos gigantes Deus já derrubou na sua vida e você está aqui hoje pela graça de Deus? Confiança. E Pedro então ouve aquilo. Jesus não falou com ele: Pedro, isso aí vai ser a sua morte. Nós temos isso aqui porque João morreu depois de Pedro, mais novo. João presenciou isso daqui, ele viu isso daqui, ele registrou. Mas Pedro não sabia, ele só sentiu o seguinte: pai, esse negócio não foi uma revelação legal, não foi uma revelação 100%. Continuando a Bíblia, aí no final Jesus fala, né? Siga-me. Verso 20: Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia, estava perto deles. Este era o que estivera do lado de Jesus durante a pergunta: Senhor, quem te trairá? Quem é esse discípulo? João. Quem escreveu o livro? O próprio João. Aí quando Pedro ouviu aquele negócio: ó Pedro, o negócio vai ser ruim para o seu lado. Ele olhou para o lado e viu João. Qual foi a reação de Pedro? E ele ali, o que vai acontecer com ele? Ou seja, para mim vai ser ruim, eu vou me consolar do outro. Aí vem a resposta de Jesus. Verso 22: Se eu quiser que ele permaneça vivo até quando eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Pedro, você não tem que se preocupar com o que vai acontecer com a vida do seu irmão. Você não tem que se preocupar se o seu irmão está tendo mais chances do que você. O que importa é você e eu. Tem aquele ditado, né? A grama do vizinho às vezes é sempre mais verde, né? Então, se a grama do vizinho está mais verde que a sua, arranca a grama e bate concreto. Acabou a inveja. Acabou, mas não é, gente. Às vezes nós nos preocupamos muito com o que está acontecendo com o próximo e não olhamos para nós mesmos. Jesus fala para Pedro: Pedro, se eu quiser que ele viva eternamente, ele vai viver. Mas olha para a história de João. A vida de João foi tranquila? João foi açoitado? Foi. João foi espancado? Foi. João ficou preso numa ilha longe de todo mundo que ele amava. Segundo a tradição, ele foi jogado num caldeirão de óleo fervendo, saiu intacto. Não está na Bíblia, a tradição que nos diz isso, a história, né, nos traz isso. Não foi fácil para João também, mas a morte de João foi a única dos 12 discípulos natural. João morreu numa cama quentinha, né, tranquilo. Agora, como foi a morte de Pedro? Crucificado. Todo o sistema de... fugiu a palavra aqui agora. Meu Deus do céu. Aconteceu com Jesus lá, todo o sistema de crucificação, judiação. Fugiu aqui, a gente, a palavra aqui. Tortura, perdão, veio, amém, glória a Deus.
Todo o sistema de tortura que Jesus passou, Pedro passou. Os açoites, as pauladas, tudo. A única coisa que não foi a coroa de espinho. Mas o sistema era o mesmo para todos. Pedro ainda sofreu um pouco mais ainda do que Jesus ali. Por quê? Jesus morreu crucificado. Os outros ladrões não morreram. Geralmente a pessoa ficava dias, semanas na cruz ali, defiando até morrer. Ao fim dali, todo mundo estava olhando, agora vão todo mundo embora para casa. Os soldados iam com um pedaço de bastão e quebravam os joelhos dos crucificados. E ali eles ficavam pendurados. Pedro falou o seguinte: ó, pode me crucificar, mas eu vou meu mestre, me crucifiquem de cabeça para baixo. E ali foi os joelhos quebrados, ficou defiando. Isso tudo também está na história, não está na Bíblia, mas nós cremos pela história e pelo espírito de profecia que nos dá uma luz para chegarmos melhor na frente. Então, irmãos, a vida não foi fácil. Pedro, por um momento, pensou em cuidar de si próprio, não confiar em Deus. Só que Jesus foi, chamou, deu uma sacudida, ele acordou e foi atrás. Quando nós, aqui, tudo que nós pregamos aqui, nós falamos da mordomia. O tempo de Pedro, que ele dedicou para Deus. O templo, o corpo dele, que foi entregue literalmente nas mãos de Deus para poder conduzir. O tesouro, porque Pedro estava correndo atrás de dinheiro para poder sustentar. E Deus o sustentou durante toda a sua obra. E o talento. Qual era o talento de Pedro? Liderança, pregação da palavra. Se nós pegarmos a história de Pedro, dos discípulos, muito sofrimento, morreram. André, pela tradição, foi crucificado com uma cruz em forma de X. Por isso que na ferrovia, aquele cruzamento em X é chamado de Cruz de Santo André. Outros foram arrastados por carroça. Outros tiveram seu corpo partido no meio, foram lançados aos cães. Então foi uma coisa terrível, mas aí, nossa, só coisa ruim, né? Pedro converteu quantas pessoas? Quantas vezes Pedro ali pregando, as pessoas aceitando Jesus? Quem teve a oportunidade de preencher uma ficha batismal aqui na sua vida? Irmão, qual o sentimento? Você preencher ali. Qual o sentimento, meu irmão? Você vê uma pessoa aceitando a Jesus através de você, que se colocou nas mãos de Deus, que confiou em Ele. Não tem sentimento nenhum. Não tem. Então imagine quantas vezes a vida deles não foi só de luta, foi de alegria também, gente. Foi de festa. Como a nossa vida é, de altos e... A minha revelação, vai acontecer coisa ruim, vai acontecer coisa ruim. Quando nós não queremos ser mordomos de Deus, inclusive nos dízimos e ofertas, nós estamos falando uma coisa. Eu já ouvi muita gente falar assim: irmãos, eu não devolvo meu dízimo porque eu não vou dar vida boa para pastor, desculpa da palavra aqui, para pastor pica-fumo nenhum. O que é pica-fumo? É uma linguagem que se usa no Nordeste e em alguns lugares de Minas para dizer assim: a pessoa é enrolada. Vem cá, quem mandou nós devolvermos o dízimo? Se eu não devolvo, eu estou falando o quê? Eu não confio em Deus. Não confio em Deus. Eu não vou devolver o meu dízimo. O dízimo é meu? O salário é meu? A vida é minha? Deus, ele pega e fala o seguinte: ó, é tudo meu, mas eu sou tão bom, você dá 10% para a obra, eu fico com 90%. Ei, que sócio bom é esse, gente? Então, quando eu não devolvo meu dízimo, eu estou falando que eu não confio em Deus. Segunda coisa, eu estou falando que eu não confio na instituição em que eu faço parte. Eu sempre falei o seguinte, irmãos: se eu devolvo o dízimo e dá salva para lá e feito alguma coisa errada, eu sou inocente. A minha parte de adoração a Deus eu fiz. Agora, se alguém porventura fez alguma coisa que não devia, o peso da ira de Deus é forte. Porque é santo aquilo ali. Você não tem que pensar o que está sendo feito lá. E a nossa igreja, quem é o tesoureiro da igreja está aqui? O
Gerson, se você chegar para ele e pedir assim, eu quero um espelho, para onde meu dízimo foi, o que é feito, o que é a igreja no ano, o que ela usou, ela te dá um espelho. A igreja adventista, por ter se tomado âmbito mundial, hoje é feita auditorias do governo da igreja adventista. E a igreja adventista e algumas outras, muito poucas, são 100% limpas com o dinheiro dos seus filhos. Inclusive lá no Espírito Santo, um auditor... é verdade. Um auditor da Receita foi fazer auditoria na associação e hoje ele é adventista do sétimo dia. Confiar 100% em Deus. Vamos encerrar o sermão? Vamos orar e vamos embora? Não? O que vocês querem? Vocês querem a história da telha? Abre em Jó 38. O capítulo de Jó vem falando da soberania de Deus. O universo está nas mãos de Deus. O José, ele fechou os olhos, orou a Deus, abriu a Bíblia e colocou o dedo. E quando ele colocou o dedo, parou em Jó 38, no verso 38. Amém? Quando o pó se endurece e os torrões da terra aderem-se uns aos outros, deu para entender alguma coisa? Não, né? Mas olha o que está em cima aqui no verso 37, ó. Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus, quando o pó está duro e quando os torrões da terra se aderem uns aos outros? Quem é capaz de abrir os portões dos céus, de mandar chuva quando tudo está perdido, quando tudo está seco? Quem é capaz? A terra é feita de quê? De terra, de pó. Ele olhou aquilo e na mente dele veio o seguinte: os torrões não estão se aderindo. Por quê? Ele era sócio do irmão dele. Ele era dizimista, ele era fiel, mas o irmão dele não era. Então estava incompleto. Ele chama o irmão e fala: ó, o negócio é o seguinte, eu quero com você a partir de hoje colocar mais um sócio aqui, Jesus. O irmão dele não era adventista, era contra, mas o irmão falou assim: bicho, nós já estamos falidos. Se você quiser, estamos perdidos mesmo. Então, a partir de hoje, tanto da minha parte quanto da sua, nós vamos tirar, fazer um pacto com Deus. Chamaram os funcionários. A partir de hoje, essa fábrica tem um sócio. O pessoal olhou aqui: é o doido que está comprando esse negócio aqui, falido, quebrado. Falaram: Deus hoje é o sócio. E a partir de hoje, nós vamos, porque ele parava aos sábados, mas o irmão ainda ficava um pouco depois do horário trabalhando. Isso era uma sexta-feira de manhã. A partir de hoje, Deus é sócio dessa fábrica. E começaram a trabalhar, fizeram uma fornada de telhas. O último barro, a última chance. Quando acabaram de secar as telhas no forno, era sexta-feira, 4 e pouco da tarde. Não ia dar tempo de abrir. Ô, gente, todo mundo querendo abrir o forno dele. Não, vamos fazer o pôr do sol e vamos embora para casa. No sábado da tarde, depois do pôr do sol, a gente volta. Irmãos, não sei se eu ia ter essa força não. Sinceridade, não é hipocrisia. Não é hipocrisia. No sábado da tarde, os funcionários foram na fábrica. Quando abriram o forno, não existia nenhum rachado nas telhas. Foi considerado por testes a melhor fornada da história daquela fábrica. A partir dali ele se levantou. As em Santa Catarina foram construídas através do pacto dele, que virou adventista. Irmãos,
No ano de 2018, no começo do ano, nós fizemos a seguinte oração: Senhor, nós temos que agradecer muitas bênçãos, mas nós queremos algo nosso, nós queremos uma casa. Nossa oração. Em meados de janeiro aconteceram algumas coisas, e um amigo meu falou assim: Beto, o meu pai vende lotes. E no começo eu já vinha, né? No começo do ano eu só reforcei um pouco mais. Mas eu tinha o meu dízimo e um plano individual com Deus, um pacto separado do dízimo. Todo mês, todo mês. E não é caixa eletrônico não, tá, irmão? Só colocar para me devolver, não. Agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tinha dado pra gente. A maioria que conhece a nossa história, a gente tinha passado muita dificuldade anteriormente. E eu fui ver o lote. E na minha cabeça assim: Senhor, se for o valor X, eu fecho o negócio. Mas que tem que ser o valor X, porque aí eu consigo pagar em tantas vezes o valor tal por mês. Cheguei, estou conversando com ele conversando comigo, batendo papo e tal. Era um lote mais ou menos do tamanho aqui da igreja, ó, dessa área aqui. Pra gente, meu filho, dois pontos, vamos pra dentro e festa. Aí eu conversa vai, conversa vem, e ele meio afastado da igreja, e eu já aproveitando, ele tem que voltar pra igreja, tem não sei o que e tal. Aí eu falei: mas e aí, quanto que é o lote? E rapaz, pra você eu vou fazer por X o valor que eu tinha falado. Aí por dentro eu quis dar uma risada, mas eu falei assim: não, tem que ter a parcela ainda. E quanto eu posso pagar o senhor por mês? Então, a parcela que eu tinha pedido. Amém? Só que a história não acabou não. E a gente pagou a primeira parcela, colocamos água no terreno. E daqui uns dias, depois de uma semana de oração na igreja, o pai de um grande amigo meu virou para ele e falou assim: Beto, comprou um lote? É, pai, comprou, está pagando lá, está querendo construir. Sabe qual foi a resposta? Eu chamei de tio, né? Tio Neuci. Sabe qual foi a resposta de Neuci? Beto, é doido? É para lote? Por que ele não constrói aqui com esse tanto de terra que nós temos? Ele tem um terreno muito grande. E um dia nós estávamos lá e falou assim: vem cá, você vai devolver o lote que você comprou e você está ganhando um aqui agora. Pode escolher onde você quer construir. Aí eu como assim? Falou: você vai construir onde você quiser. Aí eu falei: não, o senhor me dá onde o senhor quer. Me dando, eu vou pegar assim. Irmãos, o pedaço de terra que ele deu para a gente construir dá 3 espaços desse aqui. Amém. Deu de presente. Só que o outro lote que eu comprei, negociei. Fui fazer uma semana de oração na igreja desse rapaz que eu comprei o lote. E eu orando a Deus: Senhor, eu vou continuar pagando, mas eu ganhei lá, o dinheiro que eu estou pagando aqui eu podia usar para construir. O que eu vou fazer? Irmãos, acabou o sermão, de mordomia, acabou o sermão. Ele veio e falou assim: Beto, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você quer me vender o lote de volta? Eu falei: como é que é o negócio? Assim, eu sei que você está pagando e tal, mas você quer me vender de volta? Eu falei: não. Vender como? Se eu nem paguei, só paguei 2 prestações. Não, então eu pago esse valor das prestações, pago o dinheiro que você gastou para colocar água. Dei um abraço nele e falei assim: o lote é do Senhor, você não soube nada. Mas como assim? Você gastou e tal? Não. Deus me usou para deixar para alguém que estava precisando mais para ele. Fidelidade, irmãos. Depois disso aconteceu coisa boa? Aconteceu coisa ruim? Muitas. Altos e baixos. Essa é a nossa vida. É a vida do cristão. O que não pode é querermos resolver os nossos problemas sozinhos, assim como Pedro e os discípulos quiseram. Confiança em Deus. Eu falei aqui alguns pontos de dízimo e oferta, sim, que são importantes. Mas para chegar no dízimo e oferta, precisa dos outros 3 T's da mordomia estarem 100% com Deus: tempo, talento e tempo. O tesouro é consequência. Volto a dizer, às vezes alguém pode entender assim: ah, mas então eu vou devolver e tal, e Deus vai me dar as coisas. Não é um caixa eletrônico, não é teologia da prosperidade, é fidelidade. E quando eu entrego com esse pensamento, a minha adoração é em vão. Agora, quando eu devolvo,
para agradecer as bênçãos que Deus tem colocado na minha vida, meu irmão, você vai voar sobre as asas dos anjos do céu. Malu vai estar cantando nesse momento. Enquanto ela louva a Deus, que você possa ir dentro de você se acertar com Deus, se algo não está funcionando direito, se o relacionamento está arranhado com Deus, se eu não estou sendo fiel naquilo que eu deveria ser. É agora que é o momento de você e Deus se consertar. Procurando meu destino.
dar bênçãos inimagináveis, a te conceder a graça deles. Nós louvamos o Senhor porque a sua graça é infinita e misericordiosa. Pai amado, cada um de nós aqui temos a nossa história, temos as nossas lutas, as nossas dificuldades. Às vezes o Senhor nos dá algumas dificuldades para que possamos melhorar. Às vezes o Senhor nos coloca algumas dificuldades para nos mostrar que tem algo de errado na nossa vida. E precisamos ter fidelidade ao Senhor, Deus. Pai amado, e muitas vezes, assim como os discípulos quiseram resolver os problemas deles por conta própria, estavam com necessidades físicas, pessoais, familiares e quiseram resolver por conta própria, quando era tão fácil, tão somente ter buscado o Senhor. Quantas vezes nós queremos andar com as nossas próprias pernas, fazer as nossas vontades, e o Senhor está do nosso lado ali, ó Deus, desesperado para nos guiar e mostrar o que é certo. Quebra o nosso coração. Faça-nos entender que o Senhor é o soberano de todas as coisas, consequentemente o soberano sobre as nossas vidas. Que a chuva só cai quando o Senhor permite, e que possa cair uma chuva, ó Deus, de bênçãos, uma chuva, ó Pai, de reconciliação dentro dos nossos corações, para que o coração duro de pedra possa se tornar um coração de carne, ó Deus, e que o pó que está nos separando do Senhor possa virar um barro e assim sermos transformados em um vaso novo. Pai, pedimos a tua bênção e agradecemos pelo cuidado, em nome de Jesus.